Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Deixa eu preparar aqui, irmãos. Já deixar tudo pronto aqui. Porque o Senhor sempre nos surpreende. Não é? Você tem problema com chorar? Não? Eu também não. Então eu sei que eu sempre choro e já deixo pronto aí. Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês para falar de algo que primeiro Deus falou ao meu coração. Então, entenda que cada palavra direcionada aqui, Deus falou comigo primeiro. É sempre assim, o Senhor trata você, Ele limpa você, Ele, se faz presente no momento quando você o busca, você rasga o coração na presença dEle. E aí Ele trata você, Ele perdoa você, limpa seus pecados, tira toda a sujeira, alinha seu coração com o dEle. É assim que Ele faz conosco. E nós nos colocamos diante dEle, dizendo, faça isso, Senhor, porque eu preciso. Então a palavra que eu vou ministrar aqui de Deus, que por si ela já é poderosa para fazer e causar o efeito necessário em cada coração, é sobre a minha vida, é para a minha vida, é para a sua vida também. Para todos que estão na galeria, para todos que estão em casa agora nos assistindo. Eu peço que o Espírito Santo entre aí na sua casa, meu amado, minha amada. E que você sinta o mover de Deus, o agir dEle. Que o seu coração se renda a Ele, exclusivamente para Ele, para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sei que você está longe daqui, não está conosco, mas o Deus que está aqui conosco é o Deus que está aí, é Deus de perto e Deus de longe. Ele está na sua casa também. Então receba essa palavra aí na sua casa, no seu coração, que você levante um altar de adoração para o Senhor. Esse é o meu desejo e essa é a vontade do Pai. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor com você. 1 Reis 18, a partir do versículo 20. Eu vou falar de uma história que todos já conhecem, todos aqueles que caminham conosco, todos aqueles que leem a palavra, conhecem essa passagem. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A palavra se renova, você entendeu? Porque às vezes você pensa assim, que você se renova, também se renova, mas a Bíblia diz que a palavra se renova. Ou seja, a cada dia, mesmo que você leia a mesma passagem, o mesmo versículo, algo novo Deus vai falar ao seu coração. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos ler, eu vou ler aqui. Eu não uso Bíblia geralmente quando eu vou fazer a minha leitura, deixa eu te explicar por quê. Porque às vezes você pensa, que é porque eu estou com um textinho pronto, é porque as letras são maiores, então por isso que eu prefiro ler aqui, eu deixo a fonte que eu quero, a letra do tamanho que eu quero, e para quem usa óculos, você sabe a dificuldade que nós temos muitas vezes de fazer uma leitura. Amém? Só por isso, mas é a mesma palavra que está sendo projetada aqui. Eu só vou ler aqui e você acompanha. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Deixa eu falar, antes, lá atrás nesse texto, o profeta de Deus chega a Acabe, que é um rei, e fala assim, reúna todos os seus profetas, reúna Israel, levem todos para o monte. Amém? Só para você entender, para não ficar por que ele está falando assim. Elias dirigiu-se ao povo e disse, olha que o profeta, Elias é o profeta, olha o que ele diz. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se é Baal, vou ler de novo, perdão. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Ou seja, se você está diante de Baal, siga ali Baal. Se você está diante de Deus, você ora a Deus. Se você está diante de Baal, você levanta um altar para Baal. Se você está diante de Deus, você levanta um altar para Deus. E é por isso então que Deus usa o profeta para falar com esse povo dessa forma. Até quando vocês vão ficar assim? O povo, porém, nada respondeu, ficou em silêncio.
Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, porque lá atrás, a esposa de Joabe mandou exterminar todos os profetas. Ela era inimiga dos profetas. Só para você então. Então ele fala: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Quantos profetas Baal tem? 450. Traga-no 2 novilhos, escolha eles um, corte-no em pedaços e o ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha. Quantos novilhos? 2. E também não acendei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Veja aí, o Deus de letra minúscula. Ó. O Deus que responder por meio do fogo, esse é o Deus, o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Concordou com ele. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então, pegaram no novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Desde quando, irmãos? Meio-dia. E clamavam assim: ó Baal, responde-nos. Gritavam, dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta. Fala, nenhuma resposta. Ninguém respondeu, nenhum Deus respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar, e agora Elias entra em cena. Grita mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto, e a ferir-se com espadas e lanças. Eles começavam a se cortar, a rasgar as vestes, de acordo com os costumes deles, até sangrarem, se cortavam o corpo inteiro, irmãos. Passou do meio-dia e eles continuavam profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Já era tarde agora. Não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Onde estavam os deuses? Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O profeta chamando: aproximem-se de mim, ó povo, aproxime-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. O altar tinha sido quebrado. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construíram um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeada 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse-lhes: encha de água 4 jarras grandes e derramem-no no holocausto. E sobre a lenha, faça novamente. Repetiu o mesmo processo. Disse ele, e eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez. Ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, encharcou o altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram e se prostraram e gritaram: ó Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Fala: o Senhor é Deus. De novo: o Senhor é Deus. Aleluia. Aplaude o Senhor pela palavra dele. Que palavra linda. Que palavra linda. Que palavra linda para você sentar e meditar com a sua família. Que palavra poderosa para você, nos momentos de sofrimento, de angústia e dor, olhar para esta passagem. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, como nós lemos aqui na tua palavra, não há nenhum Deus que se compara a ti. Não há nenhum Senhor levantado pelos homens que se compara a ti. Não há nenhum governo humano que se compara ao teu. Tu és poderoso, tu és santo. E Senhor, tu és um Deus que ouve a oração e responde com fogo. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é tão tocante, tão penetrante ao nosso coração, que gera vida em nós, que nos fortalece. Que esta palavra venha, Pai, nos animar, que essa palavra venha restaurar, que essa palavra venha tratar com cada coração, porque tem a ver contigo, tem a ver com o teu poder, tem a ver com o teu governo, tem a ver com o teu senhorio. Então, Espírito Santo, sinta-se na liberdade de fazer o que precisa ser feito no nosso meio. Trata, cura, limpa, renova, restaura o altar que foi quebrado, para o louvor do teu nome. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Os profetas do Senhor estavam sendo eliminados. Aqueles que confiavam no Senhor estavam sendo eliminados. Aqueles que ouviam a voz do Senhor estavam sendo aniquilados. Aqueles que confiavam no Deus vivo estavam sendo aniquilados. Os profetas, os homens levantados pelo Senhor para ser uma voz no meio de Israel, agora estavam com medo, agora estavam se ausentando, estavam sendo mortos a fio de espada. Por quê? Porque Acabe, agora com a sua mulher, Jezabel, começou a adorar outros deuses. Começou a construir em Israel outros deuses para si. E começou a ensinar o povo a adorar esses deuses estranhos. Baal e seus Balaíns. E o povo começou a se envolver. Alguns com medo do que poderia acontecer, se juntavam no momento de adoração a esses deuses e levantavam um altar. E Israel estava longe do Senhor, virou as costas para o Senhor. E Deus então, olhando para isso, se entristeceu demais. E eu tenho cuidado com tanto amor desse povo, e agora eles viram as costas para mim. Eu amo esse povo com amor eterno, e agora eles adoram outros deuses.
E ele, olhando para isso, levanta o profeta, alinha o coração dele com o do profeta, falando a mesma coisa, direciona o profeta e fala: olha, você vai falar para Joabe que eu vou mandar uma seca, 3 anos e meio, virá uma seca, e vai acabar com tudo. Quando você lê os capítulos anteriores, você vai entender, está falando sobre isso. Ficarão sem nada, a vegetação vai virar pó, o sol vai torrar tudo, vai faltar, os riachos vão secar, as fontes vão secar, os animais vão morrer de fome, porque não vai ter pastagem para eles. E isso começa a acontecer. E aqui vem o desespero, onde nós chegamos. O desespero, porque aí os profetas Baal, né, Joabe e Jezebel começou então a se enfurecer, porque a seca estava destruindo tudo, via então tudo se perder, tendo que sacrificar muitas vezes os animais, porque estavam todos morrendo de fome. Você vai ler isso, vai falar na palavra também. Às vezes procurava uma fonte, um riacho distante, para tentar dar água para o animal, para ele não morrer de sede, quando achava. E então, esse homem de Deus, corajoso, basta uma pessoa, fala para mim, basta uma pessoa. Um homem de fé se posicionou, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, fala obedecer. É importante você obedecer, não importa o que aconteça. Quando nós decidimos obedecer a Deus, nós não sabemos o que vai acontecer, só obedecemos, porque Ele vai fazer, cremos no que Ele pode fazer, então só obedeça, não questione o que vai ser, o que será, como será, isso não precisa você saber. Se você obedecer, Ele vai cuidar de todas as coisas, por conta do seu coração obediente a Ele. Então, esse homem obedeceu à voz de Deus, e foi, mesmo sabendo que os profetas estavam sendo mortos, ele falou: hoje eu vou falar com Joabe. Falou para o servo dele: hoje eu vou falar com ele. Eu vou, de qualquer jeito, hoje eu vou falar com ele. É lógico que ele foi falar em nome do Senhor. E ele foi. Ele foi falar. E falou: pode trazer todos, chama todo o povo. Eu quero que você reúna todo mundo. Eu quero que você chame todos aqui. Quero que você chame todos, porque nós precisamos alinhar algumas coisas, nós precisamos ajustar algumas coisas, tem muitas coisas fora do lugar, muitas coisas que não estão agradando a Deus, nós precisamos alinhar agora, nós precisamos ajustar, nós precisamos limpar. Deus quer fazer isso no nosso meio, Ele quer fazer isso, amém? Deu para você entender aí a introdução? Mas eu quero falar um ponto muito importante para você. Sabe o que acaba com a igreja? Sabe o que acaba conosco? Sabe o que entristece o coração de Deus? É a nossa indecisão. A nossa indecisão. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. Se vocês quer adorar agora um Deus, adore. Se você quer adorar agora outro, adore. E o povo ficava desse jeito. E o povo ficou em silêncio quando foi questionado, foi falado por isso. Porque sabia que tinha verdades. Eles conheciam o nosso Deus. Eles conheciam o Senhor. Eles tentavam conciliar a adoração. Deus não negocia essas coisas. Ele é Deus. Ele é. Eu sou. Eu sou. E olhando para essa situação, então, o povo começa a pensar e começa, olha, eu acho que faz sentido isso que você falou. Começa a falar para o profeta, concordou nas atitudes dele.
Muitas pessoas falam, eu já ouvi e recentemente ouvi, não importa a religião, o Deus é o mesmo. Não importa a religião, o Deus é o mesmo. Não é. Não é. Mentira de Satanás. Mentira, não é. O nosso Deus é único. Só existe um. Só existe um Deus. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que gerou você. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que deu nome aos animais, aquele que criou os céus e terra, aquele que tem todo o governo, todo o domínio, Ele é Deus. Ele é Deus. Então, esquece isso, não caia nessa onda de que toda religião leva a Deus, leva aquele deuses Baal, leva os deuses estranhos. Nosso Deus não. Só existe um caminho que nos leva a Deus: Cristo. Cristo, só Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou Cristo, eu sou o caminho. Então não existe acordo, não tem como negociar essas coisas. Quem que derramou o sangue na cruz? Cristo. Cristo. Só Ele. Então, Ele se tornou o caminho, o nosso intercessor, o nosso amigo fiel. E o Espírito Santo Consolador nos conduz a viver isso. Olha que Mateus 6, 24 de Jesus advertiu que ninguém pode servir a dois senhores. Então, olhando isso, Deus e o profeta olhando para a situação de Israel, falou: não dá para você ficar em cima do muro. O povo de Deus, escolhido de Deus, até quando? Até quando vocês vão viver assim? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando? Quando vocês vão tomar uma decisão de servir verdadeiramente o Senhor? Quando vocês vão decidir de pagar o preço? Até quando vocês vão ficar de um lado para o outro, agrada um e tenta agradar o outro? Sobe e desce. Se só eu posso todas as coisas, até quando? Deus requer uma decisão clara, minha e sua. Aqui nós vemos Deus falando com aquele povo, mas Deus fala conosco hoje, porque a sua palavra é real, ela é viva. Ela é presente nos dias de hoje. Até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai ficar no pensamento, aquela igreja é melhor, aquele lugar é melhor? Até quando? Decida hoje. Decida hoje viver exclusivamente para o Senhor. Não é sobre uma placa de igreja, não é sobre uma estrutura, é sobre Cristo, é sobre o Senhor, o poderoso. É normal você sair daqui em outro lugar? Sim, mas continue servindo ao Senhor. Sair daqui para ficar na rua, para ficar longe, não é isso que Deus quer. Deus quer o seu povo junto, e não tem placa. É sobre um reino que Ele fala, é sobre nações. Até quando? Até quando? E aí talvez o Senhor esteja perguntando para mim e para você: até quando, filho? E fala o seu nome, você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ficar nisso? Oscilando demais. Você não entendeu ainda? É sobre mim, é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que eu faço, é sobre o que eu tenho. O que eu tenho, outros deuses não têm. O que eu posso, ninguém pode fazer. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que criou o homem. Até quando? E aí nós vemos Josué 24:15, e ele vai falar assim: escolha hoje a quem irão servir. Escolha hoje a quem vocês vão servir. Falando para esse povo também, mesmo povo, Israel. Está aqui ele falando. Um povo que oscilava demais. Se Deus dava tudo o que precisava, Deus era bom, maravilhoso, não há outro como o nosso Deus. E fazia culto, e celebrava, e glorificava. Mas quando o outro aparecia em cena, também faziam a mesma coisa. Até quando? Eu e minha casa nós decidimos.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara isso aí. Deixa sair essa voz aí da sua boca, para o inferno escutar, para o mundo ouvir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi, tomei uma decisão hoje, agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não negocio esses valores, porque são eternos. Eu e minha casa. Mas para isso acontecer, para que possamos viver isso realmente que Deus quer, para que aquele povo conseguisse viver e entender o que Deus pretendia fazer, algo precisava acontecer. Um altar do Senhor precisava ser restaurado. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos ali um desafio. Mas era algo muito maior que isso. O povo estava longe do Senhor, adorando outros deuses. E aí, Deus se preocupa em restaurar, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode restaurar corações. Eu não posso, mas Ele pode. Só Ele pode mudar vidas. Então Ele fala, precisamos restaurar os altares, o altar do Deus poderoso. Restaurar os altares das famílias que foram perdidos, os valores que foram perdidos, por conta de deuses que não fazem nada. Deuses que levavam o povo a pecar, a prostituir, a fazer sacrifícios de crianças. Que Deus é esse? Que Deus é esse que sacrifica vidas, que matam pessoas? Que matam profetas. Uma mulher se levanta para destruir profetas, sendo usada por Satanás. E Joabe fazia tudo o que ela queria. Acabe fazia tudo o que ela queria. E eu falei Joabe várias vezes, né? Perdão. Corrija aí, olha lá na sua Bíblia, amém? É que eu li tantas vezes esse texto e eu fiquei tão preocupado, e quando chega aqui você acaba trocando. Mas corrija aí, amém? Você me perdoa? Quem me perdoa, levanta a mão aí. Amém. Amém, eu fico mais feliz. Mas Acabe não fazia nada, irmãos. Nada. Ele ficava só olhando as coisas acontecerem. Aquela mulher tentava destruir tudo. Tudo. O que era de Deus. E as pessoas começavam então a adorar outros deuses. Levavam ídolos para suas casas. Deus quer restaurar os altares. Como tem sido a sua vida hoje, agora? Como que está ela diante de Deus? Como está a sua vida agora? Elias disse, olha, aproximem-se. O povo aproximou. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Quando tudo isso aconteceu que nós lemos, quando você viu o agir poderoso de Deus, Deus restaurou todo o altar da adoração de Israel. A glória de Deus voltou. E você vai entender mais lendo a palavra aí. Mas olha que passagem poderosa. Pode chamar todos os seus. Esse profeta falou, pode chamar todos. Chamam todos esses profetas aí que você tem, que você disse que é profeta. Vai, Acabe, pode vir você, vem, Jezabel, vem presenciar, vem olhar, vem, eu quero que vocês venham. Ele nem ficou com medo de morrer, porque ele podia morrer a qualquer momento, porque ele desafiou um rei, mas ele sabia, porque ele estava naquela posição, em o nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. E aí eles começaram a clamar. Começaram pela manhã. Pode clamar aí, ó seu Deus. Pode começar a clamar. Mas antes,
Eu quero fazer um acordo com vocês. Se ele responder, aí ele se torna Deus de Israel. Aí eu vou esquecer quem eu sou. Ele sabia porque estava falando isso. Ele desafiou então aqueles 450 profetas. E eles começaram de manhã. E começaram, e rodavam, e dançavam, e viravam, ia de um lado para o outro. E rodava, andava. Nada acontecia. E o tempo foi passando, as horas foram passando, chegou o meio-dia. Nada tinha acontecido ainda. Nada, mas o povo já estava desesperado. Por que que eles não respondem? Por que eles não respondem? E aí começaram a rasgar as vestes, começaram a cortar, começaram a pular, ficar em transe, possuídos. E começava e nada acontecia. Clamava, e aí o profeta, continue, mais alto. Vai que ele esteja dormindo aí, talvez não esteja ouvindo. Talvez ele não esteja ouvindo, porque ele sabia que estátua não ouve, não anda, não fala. Continue, e eles gritavam mais alto. Mas algo poderoso agora aconteceu. Esquece agora, pode deixar. Agora é a minha vez. Agora só eu, agora é só você, querido. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, é só você lá na sua casa. O irmão não está perto, o amigo não está perto, é você e o Senhor. E se você se posiciona diante do Senhor, do altar que você levanta para Ele, e começa a rasgar seu coração diante dEle. As melhores respostas de Deus que eu ouvi, foi no secreto, quando só estava eu e Ele. E Ele falava ao meu coração aquilo que eu precisava ouvir. Quando eu levantava um altar de adoração diante dEle, na presença dEle. Agora eu deixo. Vocês já estão cansados aí, eu vi que os deuses de vocês não responderam. Agora eu vou me posicionar diante do Senhor. Agora eu vou me prostrar aqui. Mas antes eu vou falar olha, pode derramar água sobre esse altar aí. Derrama toda a água, encharca. E as valetas foram enchendo de água. Encheram que transbordaram. Ficaram tudo encharcados. Você já viu isso? Imagina uma valeta construída. Já viu construção? Quando vai fazer os alicerces? Já não tem que cavar? Fazer aquelas valetas. Imagina agora um altar e em volta essas valetas. Conseguiu imaginar? Agora imagina o altar todo encharcado. Toda lenha encharcada. Todo animal ali encharcado. Tudo encharcado. Tudo encharcado que escorre e vira aquela lambança. Já viu isso? Pode deixar assim. Agora eu vou me curvar diante do Senhor. Agora eu vou me curvar diante do Senhor. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Responde, Senhor. E ele fez essa oração diante do Senhor. E agora vem a resposta. E o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha e as pedras e o chão. E também secou totalmente as águas que estavam nas valas, nas valetas, em volta. Tudo foi queimado, não sobrou nada. Virou tudo cinza. O fogo de Deus desceu no altar e consumiu todo o holocausto. É assim que Deus faz diante de nós e diante dos nossos inimigos. Quando nós clamamos, quando a igreja se posiciona, quando a igreja clama ao Senhor, Ele responde com fogo.
Eu não sei se você já viu eu orando, eu falo, Senhor, responde, responde com fogo, com poder, porque só o Senhor pode responder com fogo. Então, quando você estiver nos momentos mais intensos, mais desesperador da sua vida, e você achar que não tem mais jeito, volte-se para o Senhor, olhe para o Eterno e faça essa oração. Ó Senhor Deus, meu Deus Todo-Poderoso, de geração em geração, o Senhor tem sido o mesmo Deus. Responde a minha oração. Olha para o meu filho. Olha para o meu casamento. Olha para a minha família. Olha para a minha vida financeira. Porque tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Mas eu não consegui resolver nada. Procurei até ajuda, mas eu não consegui. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor responde com fogo. Não desanima, não desanima. Eu peço para você não desanimar. Eu peço para você não entrar em desespero. Eu peço só para que você ouça a voz de Deus e seja obediente a Ele. E se prostre diante dEle. Não tenha medo. Ainda em situações que custe a sua fé, onde você é questionada. Você sabia que na Índia nós temos 240 igrejas congregacionais? Você sabia disso? Eu fiquei sabendo há pouco tempo em uma conferência da nossa denominação. E muitas pessoas lá estão sendo sacrificadas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então, ainda que custe a sua vida, mas decida hoje adorar ao Senhor. Quando você adora, o altar é restaurado. Quando você adora, o Senhor responde. E Ele responde com fogo. É lógico que você não vai ver o fogo aqui acontecendo como naqueles dias no altar. O fogo desceu realmente e queimou tudo. Mas você vai ouvir e você vai ver Deus queimando, resolvendo, restaurando, fazendo tudo que você tem buscado a Ele. Essa semana de oração, glória a Jesus. Essa semana de oração, as mulheres estiveram aqui. Sabe o que elas fizeram? Elas decidiram levantar um altar de adoração. E foi poderoso. Quem esteve aqui pode confirmar. Era para toda a igreja. As mulheres estavam no comando. E elas fizeram com excelência, ouvindo a voz de Deus. E a glória de Deus encheu esse ambiente. Vidas foram tocadas. Eu fui tocado pela presença poderosa do Espírito Santo. Deus encheu, Ele responde. Ele responde. Creia que o Senhor responde às suas orações. Ah, eu sou tímido, não existe isso, é você e o Senhor, não é subir aqui, é lá no secreto, é lá na sua empresa, é onde você estiver, se você clamar ao Deus Todo-Poderoso, Ele vai lá ao seu encontro. Baal e seus balaíns não têm domínio sobre a sua vida. Deuses estranhos não têm domínio sobre a sua vida, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, quando Ele na cruz decidiu se entregar por amor a mim e a você. É Ele que tem o comando, é Ele que tem o controle, é Ele que cuida de você, é Ele que olha para você, é Ele que sabe as suas necessidades. Outros deuses não sondam a sua mente e o seu coração, somente o Eterno conhece o seu coração. Aquele que te criou, que soprou o Espírito de vida em você, é Ele que conhece você, Ele conhece o teu coração tão bem, mais do que você. Ele sabe mais do que você. Porque eu e você sabemos o agora, mas Ele sabe toda a vida, todo o futuro em suas mãos. Decida hoje levantar um altar. E aí eu me uno com você. Eu falo para você, eu tenho certeza que Deus vai responder com fogo. Eu tenho certeza que Ele vai responder a sua oração. Porque eu tenho visto meu Deus responder orações de pessoas simples. Eu tenho visto meu Deus responder orações de pessoas
que pertencia a outras religiões, e chegou e falou assim: João, você acha que Deus responde a minha oração? Eu falei: se você decidir hoje falar com Ele, abrir o coração para Ele, Ele vai responder a sua oração. Porque Ele deseja isso, como Ele deseja. Isso é salvação. Isso é a palavra de Deus entrando nos corações. Como Ele deseja salvar o seu amigo. Como Ele deseja salvar o seu irmão. E quando você vem aqui e levanta um altar de adoração diante da presença dEle, todos os deuses, todo o inimigo cai por terra. Sabe o que aconteceu agora com esse povo de Israel que estava lá diante de tudo isso? Desse cenário onde Deus se moveu e se manifestou? Todos se prostraram diante do Senhor e reconheceram o Senhor como o único Deus. E todos os profetas de Baal foram aniquilados, foram mortos. É o Senhor que luta por você. É Ele que vence todos os seus inimigos. É Ele que destrói todo inimigo que se levanta contra a sua vida. Então não ache que é pela sua força, porque você é religioso, porque você não falta na igreja, porque você busca o tempo todo, porque você ora. Não é sobre você, é sobre o Senhor. É Ele que faz. Ele que faz, é Ele que luta por você. Ele luta por você enquanto você está dormindo. Você teve uma noite de sono agradável e você descansou a noite toda. Amém? Enquanto você fazia isso, o Senhor estava cuidando de tudo. Acabe e Jezabel foram envergonhados diante do Deus vivo. O altar foi restaurado. Então eu oro para que o Senhor venha nos restaurar completamente. Para que o meu coração e o seu coração seja somente para o Senhor. Que não haja espaço para mais ninguém, somente para o Senhor. O povo estava sofrendo com um rei que não sabia o que fazer. Deixou Deus de lado e começou então a adorar a outros. Responda-me, Senhor, responda. Responda com fogo. Eu tenho certeza que nesta manhã aqui, Igreja do Parque Cruzeiro do Sul, o Senhor está respondendo às suas orações com fogo. Se existe alguém desesperado ou preocupado por conta do seu trabalho, da sua família, esse é o momento de nos rendermos diante do Senhor, de nos prostrar diante do Senhor, diante do Deus vivo. Esquece o resto. Existem pessoas aí que falam: não, eu não adoro outros deuses, mas não sai da televisão, não vai para a igreja, não sabe o que é cultuar a Deus. Ouve a palavra, conhece a palavra. Algumas pessoas, porque não podem, depende da situação, mas outras pessoas decidiram. E eu conheço uma igreja que tem mais de 10.000 membros online. E não estou aqui nem para criticar a igreja. Eu só quero dizer, os filhos de Deus, o povo de Deus, se posiciona diante do altar do Deus vivo. E buscam a Deus em adoração. O que nós fizemos aqui, quando você vê o grupo de louvor aqui à frente, eles estão levantando um altar de adoração para o Senhor junto com a igreja. Amém? Fique de pé. Eu preciso terminar aqui, que eu tenho algo a fazer ainda aqui, depois dessa parte. Talvez poderíamos voltar até nessa palavra, para dar continuidade nela. Não sei o que Deus vai fazer. Mas eu quero que você entenda que só existe um Deus. Lá na sua escola eu quero que você se posicione e declare, não tenha medo, declare, só existe um Deus. O meu Deus. Porque a gente muitas vezes, para ser educado demais, a gente às vezes até peca permitindo outras coisas.
E às vezes a gente vê a pessoa falando: ah, mas o meu Deus, olha, esse meu Deus, ele responde você. E a pessoa até conversa com você. Pessoas já vieram conversar comigo. E eu falo: olha, a Bíblia diz isso. Eu não falo eu falo: a Bíblia diz isso. E eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a palavra diz. É sim, sim, não, não. Não tem essa de ficar em cima de muro. Não tem essa de achar por conforto que outros deuses, outras, vai resolver. Não vai. É engano, é mentira. Eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui que vieram aqui, precisavam receber do Senhor essa palavra. Tem pessoas especiais aqui que precisam ouvir essa palavra, porque eu sei que o Senhor trouxe vocês aqui com esse propósito. Ouvir a voz do Eterno. Não negocie seus valores. Não negocie os seus princípios cristãos. Não abra mão da palavra. Medite nela dia e noite. Se envolva, busque, clame ao Senhor junto com seus irmãos. Nós temos orado pela igreja, por pessoas doentes aqui, e o Senhor respondeu com fogo. O Senhor tem respondido com fogo. Se você procurar alguns irmãos, eles vão testemunhar o que Deus fez. Mas ainda tem mais coisas para o Senhor fazer na sua casa, na sua família. O diabo entrou e sambou e fez um monte de coisa errada. Mas o Senhor está restaurando através de você. Através de você. Aqui precisou de um homem se posicionando diante de Israel e de um rei. E de uma rainha má. Ele se posicionou. Ainda que custe a minha vida, hoje eu vou falar com ele. E você também tem que se posicionar, eu e você. Ainda que custe tudo, eu vou me posicionar do Deus que eu acredito. O Deus da palavra. Feche seus olhos. Vou chamar o grupo de louvor aqui. Para ficar aqui comigo. Pode vir? Fica aqui comigo. Senhor, tu que és dono de todas as coisas. A igreja é tua. A Bíblia diz que o Senhor é o noivo da igreja. A igreja é a sua noiva. E o Senhor não quer uma igreja em pecado. O Senhor não quer uma igreja com manchas do pecado. O Senhor quer uma igreja com vestes limpas diante de Ti. Então, Pai, nós como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, pedimos perdão nesta hora. Perdoa os nossos pecados, o nosso egoísmo, o nosso achismo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai. Somos preguiçosos demais. Perdoa-nos. Porque muitas vezes nós deixamos de lado o Senhor. Ou muitas vezes deixamos de confiar em um Deus que pode todas as coisas e que responde com fogo. Desça fogo neste lugar. Desça fogo neste lugar. Desça fogo neste lugar. Cheira barabaço, cantaralabash. Handabaralabassoremanás. Fogo da presença. Fogo do Espírito. Vamos adorar o Senhor um trechinho. Vamos adorar. Você vai declarar essa canção. Essa canção será a sua oração agora para o Senhor. Agora você vai abrir os seus olhos. Nós vamos projetar. A glória de Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. É verdade. Oh, sou teu templo, teu sacrifício. Agora Ele habita em você. Você não precisa fazer um sacrifício. Agora você é o altar. Sou teu templo. Cheira fogo, fogo, fogo. Fogo. Vem queimar fogo.
Declare isso, irmão. Deixa sair um som aí da sua voz. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo no céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia, eu creio no teu poder, no teu agir. Não há nenhum Deus que se compara a ti. Tu és o único que manda fogo dos céus. Tu és o único que tem fogo, fogo de poder para curar, para transformar, para mudar vidas, mudar histórias, mudar a igreja, transformar corações, restaurar altar. Somente o Senhor é Deus. Não há outro, não há outro, não há outro que se compare a ti. Oh! Diante da tua glória, eu não posso ficar. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Apresente a Ele o seu problema agora. Apresente. Apresente agora o seu problema para Ele. Declare, declare. Sou o altar do Senhor. Queima, Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra nós, Senhor. Se revela a nós. Se revela a nós nessa manhã. Oh, aleluia. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. O fogo está caindo, querido. O fogo está caindo aqui nesse lugar. A glória de Deus está se movendo aqui nesse lugar. O poder de Deus está aqui nesse lugar. Oh! Fogo da presença. Coloque a mão no seu coração. Coloque uma das mãos e levante a outra para os céus. Declare agora comigo: Senhor, eu reconheço que não há nenhum outro Deus que se compare a Ti. Então, Senhor, derrame fogo dos céus agora no meu altar. Queima toda mentira, todo engano, toda dúvida, toda incerteza, toda idolatria. Queima, queima, Senhor. Responde com fogo. Declare, responda com fogo, Senhor, a minha oração. Cheira lavassore manai. Oh, Ele está respondendo. Ele está vendo as mãos levantadas. O fogo está descendo, a glória se movendo. Oh, Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. 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 Eu quero, a minha oração é que você volte para casa hoje. Eu quero que você volte para casa hoje, desafiando o seu inimigo, olhando na cara dele e falando: o meu Deus é maior, o meu Deus é maior. E eu vou contra você agora, não com armas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Jesus, aquele que é poderoso, que tem todo o poder. Declare, não tenha medo, olhe na cara do inimigo, porque ele não pode tocar você. Ele não tocou no profeta, ele não pode tocar no profeta do Senhor, ele não pode tocar nos filhos que tem a marca do sangue. Eles não podem te tocar. Você foi separado para Ele.
dele separada para ela. Então se posicione com fé, com coragem e lute, lute, lute. Decida agora lutar pela sua família, decida agora lutar pelo seu trabalho, decida lutar pela sua vida, pelos seus amigos que estão morrendo sem Jesus. Decida hoje, decida agora lutar, porque vale a pena, vale a pena. O meu Deus responde com fogo, o meu Deus responde com fogo, vale a pena. Ele escuta, Ele faz, Ele é poderoso. Aleluia. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Ah, Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Pode sentar. Fiquem aqui mais um pouquinho, tudo bem? Vocês não estão cansados, não estão? O Senhor renovou o altar. Eu quero que sempre quando vocês subirem aqui nesse altar, sempre quando você pisar nesse altar, quando você pisar nesse altar, esquece tudo que ficou lá fora, aquilo que parece muito bom e não é. Esquece as coisas do mundo, porque você está entrando no lugar santo, na presença. Quando você sobe aqui, é a glória de Deus que se move através da vida de vocês. Não abra mão, não abra mão. Decida hoje viver só para Ele. Eu tenho 53 anos, vou fazer agora. Mas eu falo para o Senhor todos os dias que o resto dos meus dias, eu não sei até quando, mas eu falei que seja para a tua glória, seja para ti. Decida hoje adorar com excelência, buscar com excelência, se render diante da presença. Creia que Ele responde com fogo. Não é sobre a sua voz, é sobre a adoração que você carrega. Não é sobre o seu jeito de cantar, de tocar, sobre a sua voz. É sobre o que habita em você, a presença do Espírito, a unção que você carrega, o poder que você tem. Não é sobre o seu conhecimento, é sobre Ele, é sobre a adoração. Quando vocês se posicionam aqui, vocês têm a autoridade de levantar uma igreja para adorar. É responsabilidade demais, filho, estar no altar do Senhor. Eu creio que o Senhor separou você que está aqui para viver uma experiência de fogo, uma experiência da presença. Então não negocie, não abra mão dos seus valores, são eternos demais. Não negocie. Estou cansado, mas eu vou te adorar. Eu tenho um compromisso, mas eu vou te adorar. Porque não é sobre mim, não é sobre a igreja, não é sobre o pastor José Roberto, é sobre Cristo, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia.